Dicta deleantur nostra delicta. Podem sentar um pouquinho. Nós terminamos com esta missa de domingo de hoje a preparação para a Quaresma. Nós tivemos aí 3 domingos. Domingo da Septuagésima, Sexagésima, domingo passado, e hoje 50ª. Estes 3 domingos, essas 3 semanas, a Igreja nos coloca pedagogicamente para entrarmos agora no tempo quaresmal, que é um tempo de penitência absoluta, e toda a Igreja nos chama a penitência, e toda a Igreja faz penitência pelos pecados de seus filhos. E hoje, por isso nós tivemos no primeiro domingo da Septuagésima o chamado de Deus, com a parábola dos operários da vinha. Domingo passado nós tivemos a palavra de Deus que nos é mostrada na parábola do semeador e a ação da graça na vida de São Paulo. São Paulo conta a sua vida para nós. E hoje a Igreja nos mostra Jesus já a caminho do Calvário como o penitente por excelência, e fala da cruz e da necessidade da cruz e a cura do cego de Jericó. E São Paulo vai nos falar da motivação de tudo isso, que é a caridade. O Evangelho de hoje nos apresenta 2 momentos muito importantes e significativos, podíamos dizer muito fortes. Nosso Senhor anuncia a sua paixão aos discípulos que não compreendem, depois cura o cego de Jericó. São Lucas diz que os discípulos não compreenderam nada disso. E logo em seguida vemos um cego que consegue, mesmo sendo cego, enxergar interiormente a grandeza de Jesus e pedir para Jesus misericórdia. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Reconhece Jesus e clama por misericórdia. Podemos olhar aqui também, nessas 2 cenas, o anúncio da paixão e a cura do cego de Jericó, a grande pregação de São Paulo a respeito da caridade. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver caridade, eu não seria nada. Podíamos dizer que a caridade, junto à fé e à esperança, a caridade, que é a maior das virtudes, ela é como essa luz da alma que nos faz enxergar além daquilo que nós conseguimos compreender. Sem a caridade nós somos cegos. Com ela nós conseguimos enxergar a Jesus, porque Jesus é a expressão em carne deste amor, desta misericórdia do Pai para conosco. Por isso eu gostaria de fazer uma meditação com vocês dessa homilia em 3 pontos distintos. Primeiro, a cegueira com a falta de caridade. A falta de caridade cega as pessoas. Muitas vezes pode até ter fé, mas se não tem caridade, a fé, ela é morta. Jesus anuncia aí a sua paixão. Os discípulos não entenderam. Será entregue, insultado, escarnecido, cuspido, depois vai morrer e depois vai ressuscitar? Eles não entendiam. Não falta de inteligência, mas porque ainda não tinha entrado neles este sentido do amor de Deus para com a humanidade. Eles esperavam um Messias que viesse trazer ao povo de Israel todo o esplendor dos tempos do rei Davi, do rei Salomão. Por isso não poderiam imaginar um Messias que fosse sofrer, um Messias que fosse se entregar, que fosse morrer. Seria uma derrota. Na verdade, se nós olhamos a cruz, aparentemente há uma derrota.
Mas a cruz é o mistério do grande amor de Deus para com a humanidade. Por isso nós não entendemos muitas vezes as nossas cruzes, que fazem parte desse mistério de amor de Deus para com cada um de nós. Santa Teresa, extasiada com este mistério da cruz, ela dizia: ou sofrer ou morrer. E a cruz é um sinal do amor de Deus. Não conseguimos compreender isso, porque nós somos muito imediatistas, pensamos só para este mundo, não temos dimensão de eternidade. Então, não compreendemos por que sofrer ou morrer, porque nos falta a caridade. E toda a nossa vida espiritual deve ser para nos aprofundarmos, vivenciarmos esta virtude que é a caridade. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver caridade, de nada me aproveita. Podemos ouvir a palavra de Deus e não compreender profundamente, porque não temos caridade. Podemos acompanhar a Jesus, sermos católicos, irmos à missa, mas não assimilarmos este grande mistério. Como podemos estar na igreja, dizer que somos católicos e não vivermos como seus discípulos? Então toda a nossa vida espiritual deve ser o vivenciar esta caridade. A caridade que é benigna, que é paciente, que é prudente, que vê além das aparências. A caridade que nunca acaba, que nunca passa. A caridade que não arde em ciúmes. A caridade que se expressa na cruz. Por isso, se nós não temos caridade, nós somos cegos. Cegos. Peçamos a Deus a caridade. Tudo vai por aí. Eu posso conhecer muita doutrina, posso discorrer sobre a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, conhecer todo o magistério da igreja, todo o catecismo, poder dar aulas, ensinar, discutir, fazer apologética, combater os erros. Posso chegar em praça pública e derrotar os adversários, do ponto de vista físico ou intelectual, mas se não tiver caridade, isto de nada me adianta. E o grande problema no mundo é a falta de caridade, mesmo dentro da igreja. O grande problema que há entre nós é a falta de caridade. Não se sabe ser paciente, não se sabe acolher, não se sabe olhar o outro com os olhos de Deus, põe aqui entre aspas, mas olhar o outro com o olhar de Deus. Falta-se a caridade. Não se perdoa, não se passa por cima das mágoas, das ofensas, não se tem caridade. Santo Agostinho diz: ama e faz o que queres. Ele não quer dizer que aqui tudo é permitido, mas que quem ama verdadeiramente, quem tem caridade verdadeiramente, enxerga com os olhos de Deus, porque a caridade abre os olhos da alma. Olhemos em segundo lugar, o grito daquele cego. É a caridade que suplica. O cego de Jericó não vê com os olhos do corpo, mas crê. A sua alma já enxerga. E quando ele crê, ele confia e por isso suplica: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. A multidão tenta silenciá-lo, mas ele grita ainda mais. A multidão é egoísta, vê só o que passa.
O contrário da caridade é exatamente isto: o egoísmo, o egocentrismo. Pensar só em si, agir só para si, querer só o seu próprio bem, não olhar para o outro que precisa. A caridade, ela vai além das aparências. A caridade exige renúncias, exige sacrifícios, exige espera, exige compreensão, exige atenção. Nós vemos aqui nesse cego a fé viva, animada pela caridade. São Paulo nos diz na epístola de hoje: a caridade tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o cego suporta a repreensão, persevera e não desiste. Quantas vezes queremos desistir? Quantas vezes nós achamos que morrer é a melhor solução? Quantas vezes queremos fugir de nossa própria realidade? A caridade não desiste, porque a caridade confia. Quem ama, insiste. Quem ama, suplica. Quem ama, não se cala diante das dificuldades. Quem ama, se compadece diante daquele que sofre. São João Crisóstomo dizia que o cego era mais iluminado do que aqueles que tinham olhos, porque o cego tinha um coração ardente. E é só esse contato com o nosso Senhor que vai nos dar esse coração ardente. Esta é a nossa fé. Foi isso que Cristo veio nos trazer. Quando ele encontra aqueles 2 discípulos de Emaús, que vão para Emaús, e conversa sobre as Escrituras e fala dele mesmo, os discípulos tinham o coração ardente. Nosso coração é ardente? Ou queremos apenas uma fé de aparências? Ou apenas preocupados mais com as formalidades do que com um verdadeiro amor? É o amor que fala mais alto. É o amor que importa. Santa Teresinha nos chama a atenção disso, que nós seremos julgados pela caridade, pelo amor com que nós fazemos as coisas. Quantas vezes somos tentados também, por causa da falta de caridade, a calar também a nossa fé, por medo do mundo, pelo respeito humano, pelo cansaço espiritual. Mas é a caridade que nos faz clamar mais alto, ela nos faz buscar a confissão, a Eucaristia, a oração perseverante. É a caridade que nos faz ir ao encontro dos irmãos, é só a caridade. E quando nos falta a caridade, nos falta tudo. Nos falta tudo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver a caridade, eu não sou nada. Nada. E Deus vai nos julgar exatamente por aí. Pela caridade. Não a caridade aparente. Porque São Paulo disse: ainda que eu entregasse todos os meus bens para os pobres, ou me jogasse ao fogo, se eu não tiver caridade, isso não adianta. É como um símbolo que tine. A caridade que faz ver a Jesus e seguir. Jesus pergunta para aquele cego: que queres que eu te faça? E ele responde: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou.
E quando aquele cego abre os olhos, ele enxerga Jesus. E para onde ia Jesus? Para Jerusalém. Ia subir para Jerusalém. A caridade não apenas cura, mas ela coloca em seguimento. O cego não volta simplesmente para casa, mas ele vai seguir a Cristo, cantando e glorificando a Deus. A caridade nos faz ir com Cristo. Mas ir com Cristo para onde? Para o Calvário, para a cruz. Por isso Cristo disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para onde ides, meu bom Jesus? Vou ao Calvário, vou morrer por ti, e tu toma a tua cruz e ama-me. É o convite de Cristo e que Ele nos faz nessa quaresma. Segui-lo na cruz do sacrifício, na cruz das incompreensões, na cruz das críticas, na cruz das doenças, na cruz das calúnias, na cruz dos problemas familiares, na cruz que enfrentamos esse mundo tão paganizado, na cruz. Nós somos filhos da cruz de Cristo. E é nela que nós nos gloriamos, que é loucura para uns, escândalo para outros, inclusive para cristãos. Quantos procuram a igreja não para abraçar a cruz, para viverem a caridade da cruz, mas procuram a igreja para se livrarem dela. E por que tantos se afastam da igreja católica e vão aos charlatões da história e do mundo? Exatamente por quê? Porque vão enganar por causa da cruz. Prometem um Cristo sem cruz. Sem cruz. A chamada teologia da prosperidade, sem cruz. Nós somos filhos da cruz e seguimos a Cristo glorificando, mas sabendo que a cruz faz parte da nossa vida no dia a dia. E só consegue vivenciar a cruz com a caridade. Por isso diz São Paulo: agora permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade, porque a caridade ela ultrapassa a cruz. A caridade ultrapassa esta vida, porque lá no céu só existe a caridade. Neste evangelho nós vemos aí dois tipos de cegueira: a dos discípulos que não compreendem a cruz e a do cego que reconhece o Salvador. A diferença está na caridade. Sem caridade a cruz parece loucura. Com caridade a cruz é penhor de salvação. Com ela nós nos unimos a Cristo. Neste domingo da 50ª, vamos nos preparar para a quaresma, com um profundo sentido de escuta da vontade de Deus sobre nós. Este é o pedido do Papa Leão XIV, é um tempo de escuta, mas também tempo de vivenciar essa caridade na cruz. Por isso as penitências, os sacrifícios que vamos fazer na quaresma, os jejuns, as abstinências, tudo isto deve nos levar, deve ser movido por essa caridade, pelo amor de Deus, pelo amor a Jesus. Ama e faz o que queres. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, que é modelo de caridade, que permaneceu firme aos pés da cruz, enquanto muitos fugiram, que Maria, que viu o sofrimento e participou do sofrimento de seu filho, compreendeu com o coração cheio de amor. Ela é a mulher que verdadeiramente enxerga. Que ela nos ensine a amar
e que a caridade dela em nós abra os nossos olhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.